Bom, vou fazer mais um vídeo aqui sobre esse livro aqui, sobre um período da Caterpillar que ele mostra aqui, que acho que poucos conhecem, que foi do ano de 1976. Esse livro foi publicado nesse ano, ele foi publicado pela ABMAC na época, se chama Máquinas Rodoviárias Brasileiras. Ele é um catálogo com todos os equipamentos de construção e mineração fabricados no Brasil. Ele não tem os de agrícolas, né? Ele foca só nesses dois mercados aí. Então a gente tem desde os compressores feitos pela Atlas Copco, as pavimentadoras pela Barber Green, temos Caterpillar, Dresser, Dynapac, Clark, a Terex da GM, a Case, Komatsu, entre outras, né? E aqui no primeiro capítulo falando sobre os caminhões fora de estrada, o 769B da Caterpillar, aqui o R22 da Terex. Depois aqui Terex novamente, Ivabico, enfim. Mas a gente vai focar aqui no Caterpillar. Não sei se, acho que poucos sabem, mas o 769B ele foi fabricado aqui no Brasil. Ele foi fabricado de 1976 até 77, então um ano e alguns meses. Ele foi além disso, ele foi o primeiro equipamento da Caterpillar a ser fabricado na então recente fábrica de Piracicaba. Ela ainda estava terminando de ser construída e já começaram a montar a primeira unidade dele. E aqui você tem alguns dados técnicos, né, em português, os mesmos em inglês e espanhol, e depois aqui mais alguns dados, alguns números, né. Aqui ele fala, tem o motor D343 de 6 cilindros, transmissão de 9 velocidades à frente e 3 à ré. Depois no próximo capítulo, a escavadeira hidráulica, que a Caterpillar também fabricou aqui no Brasil, também de 1976 até 1977. A 225, que é na faixa de 21 toneladas, semelhante a 320 e a 323, fabricada hoje aqui no Brasil também. Essa eu não sei se ela foi fabricada em Piracicaba ou ainda na fábrica de Santo Amaro, em São Paulo. Aqui mais alguns dados técnicos dela. Aqui na próximo capítulo, as motoniveladoras. Nessa época que só existia um modelo na linha, né, que era a 120B. A 140B ela seria lançada só em 1979 para 80. Características dela. Depois aqui o próximo capítulo, acho que o mais emblemático, e acho que para ter uma noção de como a Caterpillar focou nesse setor, né, são os scrapers. Então você tinha o 621B, de um motor dianteiro, o 627B, com um motor traseiro e o arranjo push-pull, o 631D e o 637D. Esse em especial porque acho que hoje em dia não deve ter sobrado, pelo menos o que se tem notícia, né, do 637D de fabricação brasileira. O 621B, ele foi fabricado de 74 até 81, quando foi substituído pelo 621R, e depois o 627B foi de 76 a 78, se eu não me engano. E o 631D e 637D de 1976 a 77. Então deu para perceber que nem os 631D, 637, o 627 e o caminhão fora de estrada e a escavadeira hidráulica, eles foram feitos nesse curto período de um ano e nunca mais voltaram a ser fabricados, né? Eu acho que torna essas máquinas bem especiais para a história aqui no Brasil e pela raridade delas, né? Que não deve ter sido fabricadas em vamos assim dizer, em grande volume, né? Então você tem o 621B com um motor
3406 de 6 cilindros. Aqui ele está falando 3306, mas não, era o 3406. Depois você tem o 627B, que ele usa o motor, esse sim usa o motor 3306, tanto na frente quanto na traseira. Desculpe, aqui ele fala assim, ó. 621B, motor diesel, modelo 3406, que ele tem 14 litros. E depois no 627B, o motor 3306, de 10,5 litros, né? Aqui no 631D, você tem o motor V8 de o 3408. E no 637D, você tem na dianteira o 3408. E na traseira o 6 cilindros 3306. O 3306 que a gente conhece tanto, né, do D6D, da 966, né, da 140B, 120. Motor bem usado pela Caterpillar aqui do Brasil. No próximo capítulo aqui, as carregadeiras de rodas. Temos a 930 e a 966C, ainda do paralama redondo, que foi fabricada até 1984, quando foi substituída pela 621R, e depois voltou em 1991 a ser fabricada de novo, a série C. E por último aqui, perdi o marcador, os tratores de esteiras. Tem o D4D e o D6C. O D4D foi o primeiro trator de esteiras fabricado pela Caterpillar no Brasil. Ele foi lançado em 1970 e foi feito até 1978, quando foi substituído pelo D4E. E o D6C, que foi de 73 a 1977, quando foi lançado o D4D. O D6C ele já usava o motor 3306. O D4D, aqui ele está dizendo 3304. Eu não sei afirmar agora, mas eu acho que em algum momento foi trocado o motor, que originalmente ele vinha com um D330, também de 4 cilindros. Eu acredito que nesse ano já tenha sido feita essa troca de motor. Bem, e aqui chegamos no final do livro. Vou mostrar para vocês mais esse período, né, de 76 a 77, que foram feitas assim, máquinas tão diferentes, né, para o portfólio da empresa, e que se tornaram raras de se encontrar hoje em dia, como o caminhão 769B, a escavadeira 225 e os scrapers, né, especialmente o 631D e o 637D. Espero que tenham gostado e até a próxima.